Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos e amigos aqui da rede social, Facebook. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na gloriosa e santa palavra de Deus, O mais interessante de tudo é a palavra de Deus. A resposta para todas as nossas questões, está na palavra de Deus. Então hoje eu gostaria de ler uma palavra aqui, meus irmãos, de confiança em Deus, Uma palavra que nos anima, Uma palavra que nos exorta, nos desperta, A lutar, a confiar em Deus. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, o verso 7 e o verso 8, E depois no fim nós vamos ler no verso 21 também. Então vamos ler aqui, meus irmãos, o verso 7 e 8, de 2 Crônicas 32. A palavra de Deus aos nossos corações, 2 Crônicas 32, versos 7 e 8, diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Zedequias. Depois disse Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos de Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estavam em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Então, meus irmãos, estamos aqui, diante dessa palavra gloriosa de Deus, nosso Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 7, e o verso 8. Ezequias, o rei, da descendência de Davi, incentivando o povo, fortalecendo o povo com palavras de fé, para o povo se esforçar, para o povo confiar em Deus. Porque Ezequias, meus irmãos, foi um rei muito bom, muito zeloso pelas coisas de Deus. Ele fez uma limpa lá em Israel na época, tirou todas as idolatrias, tirou todo o culto a deuses de mentira e deixou apenas o culto ao Deus verdadeiro. Ele reparou o templo, colocou o templo para funcionar novamente, sacrifícios a Deus. A Páscoa, ele celebrou uma grande Páscoa a Deus, Ezequias, o homem que Deus, deu para ele ali um propósito no coração, de servir a Deus de todo o seu coração, É o que está lá nos mandamentos de Deus. Nós amar a Deus acima de todas as coisas, E também o nosso semelhante como a nós mesmos. Então o rei Ezequias, foi um rei fiel a Deus, se preocupou, em ser fiel a Deus. E ali ele, reparou o templo que estava, danificado, restabeleceu o culto, ordenou os levitas, os sacerdotes, os sacrifícios, reparou os muros em torno de Jerusalém, ali todos os muros ele reparou. Ele fez um segundo muro, Então ele fez o antemuro e o segundo muro, Então ele teve o cuidado de restaurar, Jerusalém como uma sede religiosa, a sede, da fé no Deus vivo naquela época, do seu reinado. Depois ele fez fazer todas essas coisas maravilhosas, essas coisas extraordinárias, ele com Deus, te ajudando, colocou no seu coração. Um grande inimigo se levantou contra, Israel, contra Judá, Ali tentando, meus irmãos, frustrar os planos, frustrar a fé, do rei Ezequias.
Mas o inimigo mexeu com ele na hora errada, mesmo na hora que ele estava com mais, né, fé no coração, mais ousadia, mais unção de Deus, mais presença de Deus na sua vida. O inimigo foi mexer, meus irmãos, né? Como diz aquele ditado, é mexer quem está quieto, né? Ele estava cheio da graça, cheio do poder de Deus, né? Justamente o culto restabelecido, mesmo, a reverência com Deus restabelecida. E lá no livro de Neemias está escrito, né? Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força vem da alegria do Senhor. Se Deus está alegre contigo, meu irmão, minha irmã, meu jovem aí, né? Se Deus está alegre contigo, acabou, meus irmãos, você é vencedor, né? Você é vencedora. Pode ter ali, né, 10 mil à sua direita, né, 1000 à sua esquerda, mas se Deus está alegre com você, você ficará de pé, você vai vencer. E vai cair, vai ser o gigante, né? Golias, como Davi, né? Derrubou o gigante Golias. Assim você com fé em Deus, e Deus alegre com você, não tem quem te segure, porque você já está seguro pelas mãos do Senhor. Jesus falou, né? As ovelhas minhas, ninguém toma ela da minha mão, né? Ninguém arrebata ela da minha mão. Quem pode, meus irmãos, medir com Deus, né? Medir forças com Deus, né? Operando Deus, quem impedirá, né? Então, Deus agindo, meus irmãos, em seu favor, está agido, meus irmãos. É o verdadeiro companheiro que você tem que buscar para o seu dia a dia, né? Deus. E sempre lançar, né, amor ao seu semelhante. Nosso semelhante, né? Deus colocou na nossa frente para nós cuidar deles com amor. Buscar de Deus a força. A verdadeira força vem de Deus. E o nosso semelhante, a gente pode, né, dar a ele nosso amor, nosso afeto, nossa compreensão, né? Nossa paciência, nossa, né, sabedoria. Então a gente vê aqui, meus irmãos, no livro de 2 Crônicas 32:7, né, que Ezequias, ele, né, exorta ao povo, né? Vamos ler aqui de novo, diz assim, ó: esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Então, né, Senaqueribe era o rei da Síria, era um homem que tinha conquistado várias terras naquela época. Várias terras ele tinha conquistado. Ele estava ali com o ego, meus irmãos, lá em cima, né? Com a arrogância lá em cima. O próprio Deus tinha permitido ele, meus irmãos, subjugar várias nações naquela época, porque aquelas nações também estavam afrontando a Deus. Então Deus permitiu, né, Senaqueribe se engrandecer e permitiu ele guerrear contra as várias nações, né? Inclusive com o norte de Israel lá, né, das 10 tribos de Efraim, ele já tinha conquistado aquelas terras ali. Mas agora ele queria, meu irmão, tocar em Judá, né, a sede religiosa, a sede onde realmente estava o templo do Senhor, estava a descendência de Davi, né, estavam os levitas, pessoas que estavam com temor de Deus, tinham se restaurado as suas vidas com Deus. Ele queria trocar, né, na joia da coroa, como diz o outro, né? Mas na coroa de Deus ninguém toca, meus irmãos queridos. Ele coloca a coroa em nossa cabeça, mas ninguém tira aquilo que Ele nos deu, ninguém tira, né? O que Deus deu está dado, meus irmãos. Ninguém pode tomar, meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida, né? A promessa de Deus na sua vida, ninguém pode tomar ela não, né? Fica tranquilo, né? Fica aí ousado, esforçai, né? O que Deus prometeu para você, para mim, para nós, o homem não pode tomar, o homem não pode tocar, né? Se você permanece com Deus, confiando nele, né? Aqui Ezequias diz para o povo: esforçai-vos, tem de bom ânimo, porque, né, o Senhor está conosco. E aqui no verso 8 ele fala, meus irmãos, ó: com ele está o braço de carne, mas conosco está nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então ali, meus irmãos, o rei da Síria estava confiando no seu braço de carne, né, nos seus soldados, na quantidade de soldados, né, que ele tinha 185 mil soldados ali, ao redor de Jerusalém, né. Então ele estava confiando na quantidade de soldados que ele tinha, na quantidade de carros, espadas, escudos, né. Mas Ezequias disse: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Ele que batalha as nossas batalhas, ele guerreia nossas guerras. É a mesma coisa de Davi quando foi enfrentar o gigante Golias, né? Golias tinha uma estatura muito grande, tinha espada, tinha escudo, né? E esbravejou ali, né, querendo amedrontar Davi. Mas Davi não se deixou levar e confiava em Deus. O maior gigante estava com Davi.
que era o próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Davi até falou, né, com o gigante: você vem a mim com escudo, com lança, né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a qual você tem afrontado. A gente conhece a história que Davi venceu aquela guerra, né? Então essa história aqui de Ezequias terminou também em vitória, meu irmão, terminou em vitória. Ezequias nem precisou guerrear, não precisou nem levantar a espada, ele confiou em Deus, ele orou ao Senhor, né? O tempo dele ali tinha o profeta Isaías, um grande profeta, né? Um homem que Deus, né, levantou tão tremendamente, né? Isaías 6, a gente vê que Isaías viu até o trono de Deus, viu os querubins, viu tudo, né? Deus preparou ele ali para ser um grande profeta. Então Ezequias estava muito bem acompanhado, meu irmão, justamente na época, né, contemporânea de Isaías, o profeta. Quando Senaqueribe veio ameaçar ali Jerusalém, né, ele mandou uma carta de ameaça. Ezequias, né, mandou ali para Isaías ler aquela carta, né, Isaías orar a Deus. E Deus mandou a resposta para Ezequias, que, né, Senaqueribe não conseguiria de maneira alguma colocar, né, as mãos ali dentro de Judá, dentro de Jerusalém. Nem sequer uma lança, uma espada, né, uma flecha dele entraria dentro, né, da cidade de Jerusalém, mas que ele voltaria envergonhado para sua casa, escondendo, né, de esconderijo em esconderijo, até que ele seria morto. Então Deus falou que ia colocar um anzol, né, no nariz de Senaqueribe, ele ia voltar para sua casa solitário, envergonhado, escondendo, né, de cômodo em cômodo, até que ele seria morto na sua própria terra. O próprio Deus disse, né? E aqui a gente vê, meus irmãos, aqui no versículo 21, o final dessa história, né? A qual diz aqui, meus irmãos, vamos ler aqui o versículo 20, né? Diz assim, ó: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram o céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos ao redor. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então, meus irmãos, uma grande luta a qual, né, ali Ezequias, né, enfrentou. No final Deus mandou o anjo, né? Ezequias ali orou justamente com Isaías, o Senhor, clamaram ao Senhor. Deus mandou um anjo, meus irmãos, apenas um anjo Deus mandou. E feriu todos os valentes de Senaqueribe, todos os príncipes, todos os comandantes dos exércitos, todos os soldados ali. Tem outra passagem bíblica que mostra, né, o número, né, de mortos. Foram 185 mil soldados ali do rei da Síria. Era a capital mundial na época, mas a Síria era, né, um reino igual aos Estados Unidos hoje. Era a nação mais rica e mais poderosa que tinha economicamente e militarmente. Pois Deus fez eles ficarem envergonhados mesmo. Apenas uma cidade que eles foram enfrentar. Foi morto 185 mil soldados. E Deus ainda deixou ele vivo, meus irmãos, né? Para ele voltar envergonhado. Nesse que ele voltou envergonhado para a sua terra. E entrando na casa do Deus dele lá, meu irmão, Deus estranho, Deus, né, de mentira. Quando ele foi adorar o Deus estranho dele, né, Senaqueribe, 2 filhos dele, né, mataram ele à espada. Né? Os próprios filhos dele matou ele. Porque, né, a ira de Deus estava repousada contra o inimigo do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, né, quem é inimigo seu, insiste em ser seu inimigo, ele está afrontando a Deus, meus irmãos. Você é uma pessoa boa, não é uma pessoa que está no seu, né, lugar, procura seguir, né, as regras, e alguém insiste em ser seu inimigo, né, você tem que amar seu inimigo. O próprio Jesus disse em Mateus 6, orar por ele e tudo, ajudar ele no que ele precisar. Mas se ele insistir e persistir, meus irmãos, quem vai julgar ele é o próprio Deus, né? Senaqueribe foi o próprio Deus que julgou ele. Ele foi morto pelas mãos dos seus próprios filhos. Não precisou nem, né, Ezequias, nem ninguém matar ele, não. Os próprios filhos dele, na ira de Deus, os permitiu, né, que os filhos de Senaqueribe matou ele e fugiram da sua terra e foi morar no outro país. Mas eles mataram o próprio, né, Senaqueribe ali, o grandão, que ameaçou, né, e blasfemou de Deus e contra Israel e contra Ezequias, né? Ele foi envergonhado. Assim Satanás, né, ele simboliza Senaqueribe, né?
Ele ameaça, ele rosna, ele brama como leão, como diz o apóstolo Pedro nas suas cartas, querendo nos devorar. Mas ao nosso redor está o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Tem um salmo que diz essa passagem. O Salmo 91, por exemplo, nós somos protegidos pelo Senhor. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Qual que é a sombra do Onipotente? É o Espírito Santo. Ele nos faz descansar, Ele está conosco, Ele nos consola, Ele nos alegra, nos fortalece, Ele nos dá vigor, nos dá vida, nos dá ânimo. Então ali, meus irmãos, clamaram ao Senhor, aqui no verso 20 de 2 Crônicas 32, Ezequias e Isaías, o grande profeta, duas figuras tão importantes, tão fiéis a Deus, clamaram. E a oração do justo pode muito seus efeitos, diz ali Tiago, no capítulo 5. Então, dois justos ali clamando, meus irmãos. Houve ali uma maravilha da parte de Deus. Mandou um anjo que matou 185.000 soldados do reinado da Síria, o império na época. E o seu imperador voltou envergonhado para sua terra e foi morto no templo do Deus que ele adorava. Então veja, meus irmãos, Deus pega aquilo que está pelejando contra você, e envergonha o inimigo vai ser envergonhado. Ainda existe pessoas ruins, meus irmãos, ainda existe pessoas que nos odeiam, existe. Nós temos que amá-las, dar elas chances de se consertarem, dar elas chances de voltarem daquele engodo, aquele mau caminho. Mas se a pessoa insistir, Apocalipse 3 ali, para a igreja de Filadélfia, Jesus fala, eu farei e venha e se prostre aos seus pés aqueles que te perseguem. Era a igreja de Filadélfia. Então o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus da agora, Ele julga, quem julga é Ele. Então hoje Jesus falou, guarda a espada, Pedro, para quê? Para confiar em Deus. Deus guardará, julgará a nossa causa. Davi, ele tinha promessa de ser rei de Israel, tinha promessa. Mas tinha um rei lá reinando. E aquele rei ficou com fúria de Davi, com fúria, ciúme de Davi. Ele profanou mesmo, ele desprezou o chamado dele. Saul também tinha sido chamado por Deus para ser rei. Ele desprezou a bênção de Deus, ainda perseguiu quem Deus quis colocar como sucessor dele. Tentou calar Davi, tentou matar Davi várias vezes. Mas Davi não foi morto pela espada, E ainda também não quis tirar a vida de Saul, 2 vezes Deus entregou Saul na mão dele, ele não tirou a vida. Ele falou, quem vai julgar eu e você vai ser Deus, Saul. Se Deus quer que você morra, você vai morrer por uma doença ou numa batalha. Mas eu jamais vou tocar na sua cabeça, porque você é um ungido de Deus, você também foi chamado para ser rei. Se Deus resolveu colocar no seu lugar, foi porque você desprezou a bênção. Não foi eu que fiquei com inveja de você, Davi foi chamado por Deus, meu irmão. Deus mandou o profeta Samuel lá, o escolher para ser o próximo rei de Israel. Então se você também, minha irmã aqui, Jobs que está aqui assistindo, a Loriana, o Cláudio, você teve um chamado por Deus, uma coisa que Deus chamou você, um propósito que Deus tem na sua vida, e alguém está querendo calar isso, meus irmãos, a pessoa vai se machucar. O próprio Jesus falou com Saulo, ali, antes de transformar em Paulo, Atos 9, falou, dura coisa para ti, é você dar chutes contra os aguilhões, contra as pontas de lança, você vai se ferir, Uma pessoa que persegue a mim, meu irmão, persegue você, a mesma coisa, a pessoa está dando murro numa ponta de uma faca, ele vai se ferir, porque nós estamos protegidos como a menina nos olhos de Deus. Malaquias 2 fala, Deus nos protege como tesouro particular. No banco, por exemplo, tem dinheiro lá, tem guardas protegendo, armados lá. Assim nós somos um tesouro particular de Deus. Ele é o nosso guarda fiel de Israel, Salmo 121. Ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não cochila, ele não tira folga. Ele está 24 horas por dia nos protegendo, meus irmãos. Nosso protetor é Jesus Cristo, Espírito Santo, que está Deus presente conosco. Tive um problema na conexão aqui da internet. Então eu estava dizendo que Jesus enviou o seu Espírito Santo para nós, O Deus presente. Ele falou, não vos deixarei órfãos. Ele falou, deixo-vos a paz. Não deixe como o mundo a deixa. Não é uma despedida, não. Ele falou, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei o Pai, Ele vos dará o Consolador, um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco. O Espírito Santo já estava habitando com os discípulos, e ainda ia ser cada vez mais fortalecida a presença dEle, ainda mais.
A gente vê ali Atos dos Apóstolos 2, né? Foi revestido ainda mais do Espírito Santo, né? Os discípulos que ficaram ali orando e confiando em Deus, lendo a palavra dele, meditando a sua palavra, orando, em comunidade um com o outro, em amor um com o outro. Ali Deus mandou o Espírito Santo ainda porção maior ainda. Pedro, que era um homem, né, medroso, que negava a Cristo e tudo, agora se tornou um homem corajoso, a ponto de enfrentar até a morte, até prisões, até açoites, por amor do Senhor. Os verdadeiros ativistas, meus irmãos, corajosos, são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Ele luta pela sua causa, né, de unhas e dentes. Ele, se precisar até a sua vida, ele entrega por aquela causa. Porque ele tem o Espírito Santo, ele tem uma paz interior, ele tem um Consolador. Se você for ler em Atos 16, Paulo estava na prisão, todo chicoteado, ele e Silas. Mas em vez de ficar ali depressivo, não, eles foram cantar a Deus à meia-noite. Cantava Paulo e cantava Silas. Deus mandou um terremoto ali e abalou a cidade. E todas as celas daquela, né, cadeia se abriram. O carcereiro pensou até tirar a vida, pensando que os presos iam fugir. Mas Paulo, lá da cela escura, gritou, né, estamos todos aqui. Então o carcereiro alumiou lá dentro da cela onde estava Paulo e Silas e falou, varões, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas falou, meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Então imagina, meu irmão, dois prisioneiros, todo chicoteado, todo machucado, da palavra de salvação, meus irmãos, para o carcereiro que estava desesperado, porque naquela época o carcereiro, se deixasse um preso fugir, ele seria morto por causa daquele preso que fugiu. O carcereiro queria até suicidar-se, mas Paulo gritou, não faça tal, que aqui estamos todos. Então o carcereiro já falou palavras com ato de fé, não foi coisas material que ele estava falando, ele falou, varões, o que é necessário que eu faça para eu ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e também sua casa. E ali o carcereiro tirou Paulo e Silas da cadeia, levou para sua própria casa, que era ali perto da cadeia, tratou suas feridas, deu vestes, deu comida, bebida, ouviu o evangelho da boca de Paulo. No outro dia batizaram-se nas águas. De repente chegou a carta, né, dos chefes da cidade, pode liberar esses homens da prisão. Mas Paulo falou, né, eles prenderam nós, cidadãos romanos, que Paulo era cidadão romano, e Silas também, né, prendeu nós, né, ilegalmente, agora querem nos soltar, né, às escondidas. Mas Paulo não estava pensando, não era em si próprio não, mas ele estava pensando em deixar a igreja ali segura, né, naquela cidade de Antioquia, né, que é da Síria. Ele queria dar uma moral para a igreja, ele falou, né, que venha eles mesmos, né, os tribunais, aí, os chefões, e venha e anuncie publicamente que nós somos inocentes e nos solte. E ali, meus irmãos, aqueles chefes da cidade de Antioquia na época, né, do Império Romano, vieram e soltaram a Paulo e Silas e pediu muita desculpa a eles por ter açoitado os cidadãos, né, cidadãos romanos. Mas tudo aquilo aconteceu na vida deles, mesmo, uma propósito espiritual mesmo. Era para salvar a vida do carcereiro lá dentro da cadeia. Então os ativistas de Deus são assim, eles estão prontos até a ser chicoteados, meus irmãos. Por isso que Jesus falou, né, se alguém der um tapa na sua cara, né, vira até o outro lado do rosto. Porque você é um verdadeiro ativista de Deus. E você está cheio do Espírito Santo. Na hora do sufoco, você vai estar entendendo por que você está passando aquele sufoco que você está enfrentando naquele momento. Porque você está sendo afrontado, envergonhado em público, né, rejeitado. Mas depois do resultado, você vai, foi por causa disso que eu passei isso. Paulo deve ter ficado muito maravilhado depois de ele com Silas contando, né? Ai, tá vendo? Por isso nós passamos essa açoite todo. Era para salvar toda a família do carcereiro e mais alguns dos presos que creram também. Foi notório na cidade de Antioquia, ali na Síria, naquela época, o feito de Deus, né? A maravilha que Deus fez na vida de dois prisioneiros. Então o que fez Deus também aqui com Ezequias, com Isaías também, contra Senaqueribe, que levantou contra eles, foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque tinha uma mulher lá, meus irmãos, que tinha um espírito de adivinhação, era demônio na vida dela, que ficou atormentando Paulo e Silas toda, né, aquela trajetória. Esses são varões justos que anunciam os retos caminhos do Senhor. O diabo queria enganar eles, né, lisonjear eles, mas pensando que Paulo confiava, né, em coisas carnais. Ele confiava em Jesus, a glória era dada para Jesus. Ele virou para aquela mulher e falou, Satanás, sai da vida dela.
O demônio saiu da vida daquela mulher, ela não tinha mais aquele dom maligno de adivinhar. E ela era escrava daqueles senhores, daquela cidade. Dava lucro para eles, né? Ela era explorada por eles. Quando os senhores viu que a esperança dos seus lucros estava ali, né, acabada, mandaram açoitar Paulo e Silas publicamente e prendê-los. Foi por isso que eles foram presos, porque eles não mataram, não roubaram, não fizeram nada errado, porque expulsaram um demônio da vida de uma mulher. Que a mulher era escrava de Satanás, escrava dos senhores também, ela é explorada. Mas Jesus mandou Paulo e Silas decretar a libertação daquela mulher, meus irmãos. Então, por causa daquela alma, eles foram para a prisão. Mas nós sabendo, Satanás, que Deus queria usar eles para ganhar mais almas. Então, ninguém pode calar, meus irmãos, os ativistas de Deus. Ninguém pode calar a minha voz, ninguém pode calar a sua voz que está ouvindo essa mensagem. O propósito que Deus tem na sua vida, meu irmão, minha irmã, né? Pessoas que vão assistir aqui até depois também esse vídeo que eu vou deixar postado aqui. Ninguém pode calar esses propósitos, não. Quem escolheu você a dedo foi Deus. Quem focou os olhos em você foi Deus. Deus quer salvar todos, mas nem todos dão crédito a Ele, mas você dá crédito. Isso já é um gesto, né, que agrada a Ele. Hebreus 11 disse, né, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. A primeira coisa é acreditar que Deus existe. Que também Ele tem galardão, né? Tem recompensa para dar àqueles que buscam a Ele. Isaías 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Então ali, meus irmãos, a gente vê aqui no verso 20 de 2 Crônicas 32, que Ezequias e Isaías buscaram o Senhor, tá vendo? Clamaram ao Senhor. E Deus mandou um anjo, que feriu 185 mil soldados. E Senaqueribe, Deus deixou ele vivo para ver a derrota, o tamanho da vergonha. Ele voltou envergonhado para a sua terra. E lá ele foi morto pela mão dos seus próprios filhos, porque ele foi blasfemo, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, blasfemou contra Deus, né? E morreu ali vergonhosamente, tragicamente. A sua própria prole ele matou. Então é assim, meus irmãos queridos, confia em Deus, né? Salmo 125 diz, né, aquele que confia no Senhor é como um monte Sião, que não se abala, tem firmeza. Você é como uma rocha, pode bater vento, bater enchente, tempestade, que ninguém te arranca dos seus propósitos. Ninguém vai mudar você de opinião, ninguém vai mudar você de direção, sua direção, seu foco, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque você confia no Senhor, porque você ora a Ele, né? Entrega a Ele os seus cuidados, os seus temores. Pedro disse, lançai ao Senhor todos os vossos cuidados, os vossos temores, porque Ele tem a cuidar de vós, Ele tem cuidado de vós. E Pedro foi um apóstolo do Senhor, né? O primeiro pastor estabelecido pelo próprio Jesus, escreveu a carta dizendo: lançai a Deus, ao Senhor, todos os vossos cuidados, temores, necessidades, porque Ele tem, né, cuidado de vocês. O Pai, meus irmãos, nosso Deus, Ele tem o maior prazer em cuidar de nós, meus irmãos. Nada é impossível para Ele, meus irmãos. Todo o poder é dele, vem dele, né? Por Ele e para Ele. João capítulo 1 fala que Jesus é a palavra desde o princípio. Estava com Deus e era Deus. E nada do que se fez se faria sem Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Então seja eu, você, nós, irmão, dele, né? Por Ele e para Ele. Confia teus cuidados ao Senhor, confia teus sonhos ao Senhor. Busca para ti e para sua família. Aí, né? A gente vê Atos 16, 31. Paulo falou para o homem: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e também sua casa, né? Falou no plural, primeiro você e sua casa. Os planos de Deus, meus irmãos, de abençoar, não é somente um membro da família, não, é toda a família. Eu tenho visto Deus abençoando meus irmãos, minha família, meus primos e primas, né? Ao longo dos anos. Às vezes já vivemos vidas, né, assim, dissolutas e tudo. Deus foi mudando nossa vida. Foi afastando nós, né, dos maus caminhos. Foi melhorando as nossas ações, melhorando nossos, né, sonhos. Evoluindo-nos. Hoje, né, graças a Deus, tem muitas realizações no seio da minha família. Tem muita salvação no seio da minha família. E eu creio que vai continuar ainda crescendo mais isto.
Se nós depositarmos cada vez mais a nossa fé, né, no Deus Altíssimo, no Deus verdadeiro, né, o Deus maravilhoso, meus irmãos, que amou nós, né, de uma maneira tão grande. A gente vê lá João 3,16. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele, né, falou ali mesmo naquela narrativa, né, João 3,16. Ele falou para Nicodemos, um mestre lá de Israel, que procurou ele, né, para aconselhar com ele o que fazer também para ser salvo. Jesus falou, né, para ele, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão enorme, uma maneira inacreditável, uma maneira até louca, né? Às vezes a gente vai ajudar uma pessoa, a pessoa fala, você está louco ajudar aquela pessoa, né? Pois foi dessa maneira que Deus nos amou, meus irmãos. Que Ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, o Filho, né, obediente, verdadeiro mesmo, para que morresse na cruz em nosso lugar. Jesus falou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus fala aí na Bíblia, mesmo, Ele fala, quem deixar pai e mãe por amor de mim, eu creio que está em Mateus 10, receberá 100 vezes mais de volta nesta vida e ainda terás tesouro no céu. Então, se a gente dá atenção para Jesus, meu irmão, né, Ele também requer atenção nossa, Ele quer nossa atenção. Então, você dá atenção para Ele. Ezequias deu atenção para Deus. Você vê aqui no início da história, aqui, nós lemos, Ezequias deu atenção para Deus. Ele reparou o templo que estava estragado, fechado, reparou os muros de Jerusalém, restabeleceu o culto a Deus, as turmas de louvor, turmas de sacrifícios, chamou o povo de todas, né, as tribos de Israel para se reunir em Jerusalém, celebrar a Páscoa a Deus. Então ele deu atenção ao Senhor. Por isso que quando ele precisou da atenção do Senhor aqui, quando ele foi ameaçado por um inimigo feroz, a nação mais poderosa daquela época ameaçou ele, queria conquistar ali, já tinha conquistado o norte de Israel, queria conquistar também o sul, onde estava Jerusalém, estava a tribo de Judá. Mas como Ezequias tinha dado atenção a Deus, Deus também deu atenção para ele. Quando ele orou, ele teve crédito com Deus, e Deus ouvia assim instantaneamente, imediatamente. Por isso nas minhas pregações, meus queridos irmãos, eu prego assim a Bíblia, a palavra de Deus para nós. Eu aprendo com ela, você também aprende. E recomendando sempre nós, meus irmãos, dedicar a nossa vida a dar atenção para Deus, dar atenção para o Criador. Nós somos, meus irmãos, comparando, né, mal com... Por exemplo, eu tenho meu aparelho celular, né? E ele tem que ser útil para mim, senão eu vou, né, jogo ele até fora. Então Deus criou nós também para o louvor dele, para ter uma interação com ele, meus irmãos. Amós capítulo, né, 4 fala, como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É um casal, por exemplo, né, o marido, a mulher, o namorado, a namorada. Ele tem que dar atenção para o outro. Se, né, pegou não dá atenção, é melhor, né, cada um vai para o seu caminho. Assim Deus também requer de nós uma atenção para Ele. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é um relacionamento de amor mesmo. Ele ama nós, Ele ama de maneira... Ele é fiel sempre, viu? Romanos 3 fala que Deus é fiel sempre. O homem pode mentir, mas Deus é fiel sempre. Mas por isso, né, você ainda pode ser falho, eu posso ser falho. Mas toda vez que eu me arrependo de erros que eu cometo, você também, talvez por pensamentos, por palavras e obras, toda vez que eu me arrependo, que você arrepende também, Deus é fiel sempre para nos perdoar, mesmo. Ele é grandíssimo em perdoar. No livro de Jonas, capítulo 4, fala, Deus é, né, benigno, misericordioso, piedoso. Ele é grandíssimo em perdoar mesmo. Deus gosta de perdoar, Ele ama perdoar nós. Por isso que Jesus ensina ao Pai Nosso, né, Mateus 6, 5 diante, né, para nós falar com o Pai, né, perdoai-nos as nossas dívidas como nós perdoamos nossos inimigos. Então temos que perdoar porque o nosso Pai nos perdoa, Ele ama, Ele é grandíssimo em perdoar mesmo. Porque tem muitas pessoas que é inimigo nosso, meus irmãos, às vezes não é por causa assim, né, que ele é sábio, às vezes é porque ele é um tolo, às vezes. Ele comete às vezes um deslize, um erro também, nos persegue às vezes. Por isso que nós temos que liberar perdão, meus irmãos. Só aqueles inimigos que insistem, até eles ofender o próprio Deus, como Senaqueribe insistiu, né? Até que o próprio Deus ficou ofendido com ele, aí Deus julgou ele, né? Ele foi derrotado, foi envergonhado. Mas tem muitos inimigos na nossa vida, meu pessoal, às vezes que esbarram na gente como se fosse um acidente, sabia? Pessoa de intelecto, né, diminuído, né? São verdes ainda.
Por isso que nós temos que liberar o perdão para eles, porque às vezes eles vão ver que eles nos atacaram tanto e você ainda libera o perdão e tudo, aí eles vão falar, nossa, eles vão ganhar maturidade através de ver você, seu exemplo, né? Se eu ataquei tanto aquela pessoa e a pessoa, né, foi tão paciente comigo, ele poderá mudar e virar um amigo, meu irmão. Tem a pessoa que me tornou amigo meu, ele começou a ser meu inimigo, né? Não ia com a minha cara, né? Nem eu ia com a dele, mas eu tive paciência com ele, depois se tornou um amigo meu, né? É por isso que Jesus fala, irmão, para nós, né, liberar perdão, por causa disso, né? Porque os próprios que Jesus, né, ganha para ele, né, cada dia que a gente prega o evangelho e tudo, um dia foi inimigo dele, meu irmão. Eu já fui inimigo do Senhor Jesus, né, na minha vida, já fui inimigo, né, não queria nem saber de dar atenção para ele. Eu nasci na igreja, nasci no evangelho, minha mãe sempre foi e tudo, né? Às vezes eu estava num clube, em algum lugar, né, e tudo, num bar, as pessoas falavam comigo, você é crente? Eu falava, não, quem é crente é minha mãe, é meu pai, né? Então eu negava Cristo, né, igual Pedro negava Cristo, né? Mas já tinha característica em mim que mostrava que eu tinha aquele jeito, né, de ter nascido berço evangélico. E ali com 20 anos de idade voltei para os caminhos do Senhor. Descobri que realmente, né, o Deus que a minha mãe servia era um Deus maravilhoso mesmo. É um Deus tremendo mesmo, é um Deus, né, que vale a pena servir Ele. Minha mãe vivia o dia todo cantando mesmo, o dia todo cantando, de acordar de manhã cantando, né, a Deus. Falava, eu tenho um amigo que me ama, ela cantava assim um corinho, né, cantava. Ela cantava o hino que falava, né, nas estrelas eu vejo o olhar de Deus, né, nas montanhas eu vejo as mãos de Deus. No vento ela ouvia a voz dela, cantava o hino assim, meus irmãos, né. Já partiu com o Senhor em 2009, né. Meu pai também partiu no ano, né, 2020. Mas cantavam a Deus. Meu pai todo dia de manhã tinha a Bíblia ali, os salmos e tudo de manhã, e cantava corinhos a Deus. Então eu descobri isso, meus irmãos. Por que meu pai era tão feliz assim, né? Por que a minha mãe era tão feliz assim? Eu descobri porque eles davam atenção para Deus, né? E aí cumpre a palavra de Deus na vida deles. Ali o que está em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem nenhum amigo, meu irmão, que você tenha um relacionamento tão bom, que corresponde tão bem quanto esse amigo chamado Jesus, meu irmão. Ele foi amigo tanto de Pedro, né? Pedro negou ele 3 vezes. Ele não ficou magoado com Pedro, não. Ao ressuscitar, ele mandou, né, o anjo dizer para, né, as mulheres, fala com Pedro que desce lá para Galileia, que lá eu vou me encontrar com eles lá. Então mandou um recado para Pedro, né? Se ele fosse aquela pessoa, né? Me negou, eu estou magoado com ele. Não. Ele falou, fala com Pedro e os demais que me aguardem lá na Galileia, que eu vou me reunir com eles brevemente. E ali apareceu para eles quando eles estavam reunidos ali. E conversou com eles e tudo. Teve outros dias que ele demorou um pouco para aparecer de novo, né? Ele estava pescando justamente com João, né? Tiago e outros, né? De repente um homem nas margens lá do mar, né? Do mar da Galileia, com a fogueira lá. Ele estava pescando e não nada de pescar, né? Jogava a rede para lá, para cá e nada de pescar. Mas Jesus falou, né? Eles não sabendo que era ele, né? Lança a rede à direita, que vai ter peixe. E Pedro gritou, né? Nós tentamos a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou fazer isso. E lançou a rede estava transbordando de peixe. E aí Pedro pôde ver que era o Senhor Jesus que estava, né? Deu aquela ordem para ele ali, aquela orientação. Ele pulou na água e nadou na direção de Jesus, às margens, né, ali daquele mar. E lá Jesus tinha peixe assado para eles já na fogueira. Falou, traz aí dos outros peixes também. Diz que a pescaria foi tão maravilhosa naquela noite que eles pescaram 153 grandes peixes, né? Então o mesmo Jesus que chamou Pedro, né, quando ele estava pescando no início do seu chamado, agora depois que ele ressuscitou também, ele tornou a aparecer para Pedro, lá onde começou, meu irmão. E ali ele teve um diálogo com Pedro, meu irmão, naquela mesma noite, né, onde eles comeram o peixe assado e tudo. Depois ele foi particularmente com Pedro e falou com Pedro, né, 3 vezes, tu me amas, Pedro? Né, falou uma vez, Pedro falou sim, Senhor. E falou de novo, Pedro chorou. Então por 3 vezes ele fez Pedro chorar. E então ele falou com Pedro, né, se você me ama então, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Então para a gente apacentar ovelhas de Deus, meu irmão, tomar conta de rebanho do Senhor, tem que amar a Jesus. Porque as ovelhas são dele. Por isso que o Senhor Jesus falou com Pedro, você me ama, Pedro, até ele chorar, até ele se emocionar. Porque é muita responsabilidade. As ovelhas são dele, né? O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o nosso pastor é o próprio Senhor Jesus.
João 10, 11, ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então é maravilhoso, esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Ezequias, é o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A promessa que Deus fez para Abraão, será bendito em ti todas as famílias da terra, Abraão. Hoje nós encaixamos, nós somos as outras famílias da terra, nós somos as outras nações da terra. Pedro mesmo escreveu na carta, a promessa diz respeito aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar. Então Pedro, o apóstolo, o Senhor, ele entendeu a promessa, que era para todos, era para Israel, era para a Síria, era para a Grécia, e era para nós também hoje. Então não tem nada melhor, meus irmãos, a gente falar nesse Deus maravilhoso. Meu coração tão alegre aqui, meus irmãos, falando com vocês, queridos irmãos. Deus abençoe o nosso irmão Cláudio José aí assistindo, a Loriana, minha prima, lá de Aricanduva. Então, o que eu aconselho vocês aqui, meus irmãos, porque eu tenho experiência de vida, experiência com esse Deus. Mateus 10 fala, de graça recebeste, graça dai. Jesus deu virtude para os apóstolos, falou para eles curar enfermos, limpar leprosos, anunciar o evangelho. Falou com eles, de graça você recebeu essa virtude, de graça oferecei ela. Eles foram com alegria cumprir aquela missão, a missão dos 12. Voltaram maravilhados, que muitas pessoas foram curadas, muitos endemoniados foram libertos, leprosos purificados. Ficaram muito felizes. E disse para Jesus, Senhor, foi maravilhoso, até os demônios obedeceu. Mas Jesus falou, tem uma alegria maior do que essa de vocês aí. O nome de vocês está lá escrito, lá no livro da vida, lá em cima, lá no céu. E ali a gente vê que Jesus ficou tão alegre, meu irmão, com a obra sendo feita, que fala, ele moveu de íntima compaixão ali, ele orou ao Pai, agradeceu ao Pai, deu graças ao Pai por ter levantado aqueles homens. Aí você vai ver lá Mateus 11, ele mesmo falando, obrigado, Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e dado aos pequeninos, Pai, esse mistério do reino dos céus, o mistério do reino de Deus. Então hoje, meus irmãos, para a gente aprender as coisas de Deus, nem sei você ter muito diploma, nem ser muito estudado, não. Deus quer que você tenha fé no coração. Tem pessoas tão aí simples, mas tem um grande conhecimento de causa das coisas de Deus. Tem uma intimidade com Deus, tem alegria dada por Deus, porque ele tem fé no seu coração, ele creu em Deus, como Ezequias creu, como Isaías creu, como Davi creu, como Paulo creu, aquele carcereiro creu, Então é pela fé, meus irmãos, que vem salvação. Efésios 2, Paulo falou, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. Então o próprio Deus nos deu o dom, meus irmãos, da fé. A gente colocando ela em prática, a gente recebe a nossa salvação. Então aqui houve salvação para Jerusalém, houve salvação para Israel no tempo de Ezequias, como sempre teve salvação no tempo de pessoas que creram em Deus. Quantos milagres e maravilhas aconteceu naquele país de Israel, meus irmãos. Até hoje, Israel é um milagre de Deus, Tantos países que detestam eles ali, brigas religiosas. Israel é uma potência ali, econômica, até militar também, no Oriente Médio ali. Tecnologia, prosperidade. É milagre. É um milagre notório, é um milagre vivo. E nós também, em nossos países, Brasil, outros países, temos vivido milagres. Porque Deus, meus irmãos, é o Deus de milagre, é o Deus de maravilha, de prodígio. É o Deus que tirou Israel lá do Egito, Êxodo 14, com muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Cuidou deles no deserto durante 40 anos lá, os rebeldes foram cuidados por Deus, por causa dos filhos, Deus cuidou dos rebeldes. Fez o deserto um paraíso, No deserto Deus mandou nuvem de sombra, mandou coluna de fogo à noite, calor. Mandou água que saía da rocha de Meribá. Mandou, o vento que trazia trigo do céu, maná. Mandou, aves que trouxeram carne ali para o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Então a gente vê que Deus cuida, meus irmãos. Lá diz que nem as sandálias deles envelheciam. Eles provaram a incorruptibilidade.
As vestes deles cresciam juntamente com eles, mas as crianças iam crescendo, as vestes crescendo junto. Deus da providência cuidou deles no deserto, meu irmão, para mostrar para eles que o poder pertence a Ele. Ele deixou eles entrar naquela situação para provar para eles que Ele, quando precisar dele, Ele cuida nos mínimos detalhes. Jesus falou, né, que os pássaros, eles não plantam, não semeiam, mas o Pai dá comida para os pássaros. Os lírios dos vales, né, não tecem, e nem Salomão vestiu tão bem como os lírios dos vales. Ali Mateus 6, né? Aí Mateus 6:3 ele fala: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você dá atenção para Deus, dá atenção para Deus, como Ezequias deu, na hora que você precisar, meus irmãos, Ele vai estar prontinho para te ajudar. Ele é seu fiel amigo, é seu fiel escudeiro, é seu fiel guarda, né? Salmo 121. Ele não tosqueneja, não cochila. Ele está ali pronto para te ajudar. Então, confia em Deus, meu irmão. Dá atenção para Ele, meu jovem. Dá atenção, querido, né? Jovem, crianças, quem assistir o vídeo aqui. Porque eu falo de experiência própria. Com todas as minhas falhas, as poucas atenções que eu dou para Deus, eu tenho logrado muito êxito na minha vida, muito êxito na minha vida. Muita alegria, né? Tem acontecido coisas boas na minha vida. Tenho superado coisas terríveis também que passei na minha vida. Superei porque Deus me ajudou a superar. Porque a gente vê até Jacó mesmo, ele lutou tanto por Raquel, né? Ela morreu ali tão, né, jovem. Ela teve o filho Benjamim, né? Ela morreu. Mas a mais velha, que ele nem queria, ficou mais ele, né, anos e anos na vida. Então, mesmo ele sendo o homem da promessa, ele passou uma luta na vida, perdeu ali a Raquel, a tão amada que ele amava. Abraão também, né, enterrou Sara. Isaac enterrou Rebeca. Então, meus irmãos, a vida a gente é perdas e ganhos. Mas quem está com Deus sempre ganha. E na hora que ele perde algo assim, mas Deus consola ele, o coração dele. Jesus falou: aquele que perder a vida, achá-la, né? Mateus 10. Né? Mateus 10 é um capítulo revelador, meu irmão, né? Leia para você ver depois. Mateus 10 é um capítulo revelador. Ali Jesus deu virtude para os discípulos, deu instruções tremendas para eles, né? Mateus 11 também é muito revelador, né? É muito, né, motivador, aqueles dois capítulos de Mateus 10 e Mateus 11 também. Então, meus irmãos, aqui hoje essa palavra, né, Deus nos incentiva, né, a gente confiar nele. Porque basta um anjo, basta uma ordem, uma palavra de Deus. É o suficiente para todo um exército gigantesco cair mortos por terra. Então, quem pode contra o nosso Deus, meu irmão? Quem poderá contra o nosso Deus? Isaías fala, né? Quem poderá contra Deus, meu irmão? Querendo Deus, quem impedirá? Né? Então, se você agrada a Deus, dá atenção para Ele, desliga de todas, né, as outras entretenimentos do mundo e tira tempo para Deus, você vai ver alegrias que você vai descobrir, meu irmão, uma fonte de alegria inesgotável. Eu sinto graça de Deus assim tão tremenda na minha vida, que nem se eu bebesse uma bebida tão forte, eu não sentiria aquela graça maravilhosa na minha vida. Nem se eu às vezes ganhasse no jogo, uma loteria, eu não ficaria tão alegre na minha vida como a graça que eu sinto de Deus na minha vida. É algo extraordinário. Então, a experiência própria, eu prego aqui coisas, experiência própria. E tiro também aqui exemplos da Bíblia, experiências, né, de outros homens que também confiaram em Deus. Isaías aqui confiou em Deus e também Ezequias. Foi grande a vitória que Deus deu ali naquele período. Havia uma ameaça iminente. 185 mil soldados cercando ali uma cidade de Jerusalém. Nem tão grande era. Um pedaço de terra ali, cercado por inimigo em todos os lugares, como gafanhotos, como enxame de abelha. Mas um anjo do Senhor feriu eles morreram ali. E o cabeça deles voltou envergonhado, como se tivesse um anzol no nariz, porque Deus tinha falado isso, né, através de Isaías. E lá ele foi morto na sua própria casa, pelos seus próprios filhos, ali na terra da Síria, onde é o Iraque hoje, né? Então, meus irmãos, motive-se pela palavra de Deus, motive-se. Meu desejo aqui é trazer palavra, né, que motive, né? Motive você a confiar em Deus, motive, né? Porque o mundo está muito depressivo, o mundo está tendo muita coisa negativa no mundo. Olhar a biografia aí do ser humano na terra, né, é muita tristeza, mano.
Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo, assim, para deixar a gente triste no mundo, né? Mas Jesus falou: eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco o Espírito de verdade, o Consolador, o amigo, né? O auxiliador. Então, meus irmãos, fiquem aí com essa palavra, né? Vou fazer uma oração aqui com vocês para mim encerrar essa live aqui, né? Onde eu estou aqui na Holanda, aqui já é mais de meia-noite aqui, né? Daqui a pouco também, né? Vou me recolher aqui, né? Então vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Orar aqui em favor do nosso irmão Carol de José, orar, né, da Luriana, minha prima, né? Manda a bênção aí para minha tia Rita aí, né? Em nome de Jesus, né? Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai querido, Pai eterno, Deus santo e justo. Abençoa o nosso irmão Carol de José que acompanhou aqui, meu pai, essa transmissão. Abençoa a Luriana, minha prima também, lá de Canduva. Deus, abençoa todas as vidas que vão acessar esse vídeo, que eu vou deixar gravado aqui, meu Pai, postado na minha rede social. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, alcance essas vidas, alcance essas almas, anime essas pessoas, Pai, a vencerem, a confiar em Ti, Senhor, a alcançar, meu Pai querido, uma promessa da parte do Senhor. Cura enfermidades, ó Pai. Abre portas de trabalho, portas emocionais, portas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, eu invoco a Ti, meu Pai, como Ezequias ali orou a Ti, como Isaías orou a Ti ali. E o Senhor moveu, meu Pai, de íntima compaixão, mandou o anjo, e o anjo deu a vitória para Israel. Manda o anjo na casa desse irmão, dessa irmã, o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e livra eles, ó Pai. Livra de acidentes, livra de Senhor Jesus de tristezas, ó Deus, de prejuízos, da saúde, da força e graça, da salvação nessa casa, da salvação nessa família, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Então, Deus abençoe aí, queridos irmãos, né? Compartilhe aí com alguém nesse vídeo aí, né? Para evangelizar alguém aí que precisa também. Às vezes tem amigos seus na sua rede social aí que precisa também de uma palavra de incentivo dessa, né? Um embasamento bíblico, né? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, né? Quem sabe amanhã, nesse mesmo horário, a gente está aqui de volta, né? Para transmitir, né? A mensagem de Deus de novo, né? Então, vou despedir de vocês por aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.